Como o magnetismo, depois que você passa a estudar o magnetismo e praticar o magnetismo, como passou a ser a Gisele, né? Em que transformou a vida da Gisele, antes e após conhecer e praticar o magnetismo. Olha, Nivanda, como eu disse para você, o magnetismo para mim, ele foi um divisor de águas. Na verdade, ele foi a busca de respostas que eu não conseguia ter para ninguém, sobre as minhas percepções, sobre coisas que eu sentia, que eu vivenciava, enfim, porque no caso dos meus alunos, que são crianças especiais ou jovens especiais, a nossa linha de comunicação é muito direta e ela envolve totalmente o magnetismo, porque principalmente os autistas, a gente tem que ter a escutativa, que a gente chama. E a escutativa é a relação magnética. Se eu não estabeleço a relação magnética com eles, eu não consigo ter produtividade, eu não consigo trabalhar com eles do ponto de vista cognitivo, né? Não consigo ter resposta deles, principalmente. Isso acontece também com quem tem esquizofrenia, com quem tem dislexia, sim, porque eles são casos especiais. Então, a relação magnética sempre foi muito forte, embora eu não soubesse que era uma relação magnética, né? Mas eu sabia que era diferente a nossa relação e o nosso vínculo, e eu precisava de explicações para isso. Não só para esse tipo de relação, para a nossa comunicação, como ela flui, né, com intensidade, que muitas vezes a gente tem uma relação de amizade muito forte, muito mais do que com a própria família, que às vezes a gente consegue obter informações deles que a família não tem, né? Mas além disso, também esclareceu muito das minhas percepções, das minhas sensibilidades energéticas, que até então eu não tinha isso esclarecido, né? Muito pelo contrário, eu era vista como alguém que era esquisita, né? Que não era normal, que, enfim, estava imaginando coisas, né? Como se costuma fazer. E não, eu descrevia claramente o que eu sentia, o que passava por mim, e ainda mostrava o que realmente acontecia. E então o magnetismo ele veio para me ensinar, para fundamentar aquilo que eu sinto, inclusive para desmistificar a questão da própria mediunidade, porque até então a mediunidade para mim foi apresentada só como psicografia e a psicofonia, né? O restante não existia. E justamente quando eu tive a oportunidade de estudar um pouco de mediunidade, que me convidaram para fazer parte de um grupo de estudos, eu rapidamente, pela minha sensibilidade energética, fui convidada a me retirar. Então, falei, então é hora de eu buscar minha informação na fonte. Aí foi quando veio por Jacob, e através do Jacob eu fiz a ponte para o Pedro, eu não me lembro como foi, mas eu sei que foi através do Jacob, e à medida que eu fui acompanhando a fala do Pedro, da Além, falei, opa, esse aqui é o meu caminho. E eu comecei a seguir a Além, acompanhar, inclusive falando com o próprio Pedro, até que eu estive aí, mas foi o melhor período que eu estive, em fevereiro, foi abençoado o momento que eu tive, a certeza de que era isso que eu queria para a minha vida, o trabalho com Jesus, que eu sempre procurei, e que até então eu não tinha condições de dividir com ninguém aquilo que eu sentia, porque não tinha ninguém que pudesse compreender, né? Tanto que até hoje eu digo para o Pedro que eu sou ET, né? Porque
no meio que eu vivo, a única que era esquisita era eu, né? Então, eu já estou achando ótimo isso, né? E encontrei a minha família na além, né? Então, eu agradeço de todo o coração, porque, para mim, o magnetismo define tudo, né? A minha essência, o meu potencial fluídico, o meu propósito divino. Então, eu me sinto em casa com o magnetismo e tenho certeza de que agora sim eu estou na direção certa. Mas, né, como as coisas não acontecem ao acaso e tudo é no tempo de Deus, é nesse tempo certo que eu estou aqui com o magnetismo agora, né? Eu precisava vivenciar toda essa caminhada para chegar onde eu estou começando a chegar, porque na condição de aprendiz, eu ainda é longa caminhada, mas nós estamos juntos e eu chego lá. Pois é, a gente, muitas vezes, né, antes da gente... TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.